boa noite. Está começando aqui na TVC, canais 9 da Viacab e 14 da NET, o programa do SIMP. Este programa é de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. O SIMP está localizado na Anchieta 279, os nossos telefones 3028-7236, 3225-7236, o Orkut, que também é o e-mail oficial do SIMP, simp@simpelotas.com.br, e o site do SIMP, devidamente atualizado hoje à tarde, www.simpelotas.com.br. Quem quiser seguir o SIMP no Twitter, acesse o twitter.com/simpelotas. Quem tiver Facebook, procure por SIMP Pelotas. E além deste programa aqui na TVC, sempre às sextas-feiras às 19 horas, o SIMP tem às quintas-feiras, 18 horas, na 104.5 FM, o seu programa de rádio. Também o programa Voz Trabalhadora, que também pode ser ouvido pelo site da Rádio Com, que é www.radiocom.org.br. Todos os vídeos gerados aqui na TVC, geralmente ao vivo, e também outros da política sindical do SIMP, podem ser encontrados no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é youtube.com/simpelotas. Então, youtube.com/simpelotas. A partir de segunda-feira, este programa estará lá para quem não puder assistir aqui ao vivo. Boa noite a todos, sou o Douglas Bessa, presidente do SIMP, e comigo, hoje uma mesa diferenciada, a Tatiane Rodrigues, vice-presidente do SIMP, e a Cláudia Beatriz Neto Corrêa, que é servidora da saúde, faz parte esse ano da comissão de negociação, assim como já em outros anos, e nós vamos fazer um bate-bola hoje sem o Thiago, sem o Everton aqui, que andava monopolizando muito aqui. Agora dá uma dominada das mulheres, já que essa é a semana do 8 de março. Não é? Então, essa semana a gente está se somando à mesa. Não é? A Cláudia, além de membro da comissão de negociação, também é nossa membro do nosso conselho deliberativo. Não é? Até é legal a gente começar a trazer os nossos conselheiros, para a mesa também, para estar se somando aqui no debate que a gente faz com a comunidade pelotense. Não é? Então, acho que eu vou passar para a Cláudia para fazer uma apresentaçãozinha. É claro, eu trabalho na área da saúde e a gente está sempre na luta aí, tentando ajudar o sindicato na luta da defesa para a nossa categoria. Vim participar hoje meio de surpresa, aqui foi um convite meio de surpresa. Pega o microfone na mão. Para a gente falar sobre essa semana. Pega o microfone na mão. Essa semana bem atuante aí que a gente tem de luta no nosso sindicato. Participar aqui com o pessoal e tentar esclarecer alguma coisa, se possível. Bem, da saúde tem a pauta aí na pauta permanente desta database 2012, tem a questão do reajuste CIASUS, que há anos faz parte da pauta do SIMP e há mais de 10 anos não tem reajuste, também dos agentes comunitários de saúde e tantas outras pautas aí que não está relacionada à saúde, mas sim a toda a categoria dos municipários. Como sempre, a gente busca colocar o vídeo da campanha Mudar essa Realidade de Compromisso de Todos, porque é um vídeo que não perdeu a validade, um vídeo aí que mostra bastante a história da categoria dos municipários aqui em Pelotas, e este ano um diferencial, que é a questão dos 200 anos, o tão falado, comentado, divulgado aí por parte da Prefeitura, dos 200 anos, e o SIMP, no ano passado, a abertura da database 2011, lançou esta campanha que se chama Mudar esta Realidade de Compromisso de Todos, uma campanha que está muito bem acessada no YouTube do SIMP. Então, além aqui do programa de TV, quem acessar o youtube.com/simpelotas ou o próprio site do SIMP, pode encontrar o vídeo Mudar esta Realidade de Compromisso de Todos. Então, vou pedir aí o Cláudio colocar o vídeo da campanha do SIMP Mudar esta Realidade de Compromisso de Todos, um vídeo que vai ser com áudio aí para todos assistirem. Nossa história é de luta, se a causa é justa, precisa ir em frente. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Serviço Público Municipal, uma realidade a ser debatida pela Organização Internacional do Trabalho. Somos mais de 8.000 trabalhadores e trabalhadoras unidos pela miserabilidade salarial e pela falta de condições dignas de trabalho. Somos negros e negras, jovens, aposentados e aposentadas, deficientes, homens e mulheres, LGBTs.
Seletistas ou estatutários, representamos a totalidade do serviço público municipal, da administração direta e indireta. Pelotas está arrumando uma data importante, seus 200 anos. Mas 200 anos de quê? O que o servidor público municipal tem para comemorar? Não fazemos parte da beleza mostrada na revista. Estão se esquecendo de nos convidar para a festa? Ou querem que sejamos somente os servidores da festa? Sabe aquele romantismo de ser servidor público? Há muito tempo, trabalhar para a Prefeitura de Pelotas tem sido uma passagem, um emprego comum. Pessoas estão entrando por concurso público e, sem pudor algum, buscam logo outro trabalho, porque não existe nada motivador que os faça continuar. Em 2009, uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas revelou que nesta prefeitura os trabalhadores e trabalhadoras em educação estão adoecendo. E somente os da educação? Não. Na verdade, diversas secretarias apresentam hoje um quadro repleto de atestados médicos por problemas psicológicos, por excessiva carga horária e por desvio de função. E o assédio moral que sofremos. Não conseguimos criar até hoje as comissões internas de prevenção de acidente. Somos ameaçados. Cortam o ponto querendo calar nossa insatisfação. Somos imprescindíveis para o andamento do serviço público, mas frequentemente responsabilizados pelos desserviços governamentais apresentados à população. Estamos à parte da Constituição Federal quando fala que nenhum trabalhador ou trabalhadora pode ganhar menos de um salário mínimo. Tu sabias que a maioria dos servidores públicos municipais de Pelotas não recebe sequer o salário mínimo nacional como salário base? O governo está agarrado a uma legalidade imoral. Legalistas? Esses 200 anos não terão a cara limpa como eles gostariam de mostrar. Quem tem coragem de virar a página para escrever tudo de novo? Quem tem coragem de soltar a voz na língua do povo? Não entramos pela porta dos fundos. Não estamos aqui por cunho político ou aconchego partidário. Reforma, reforma, reforma. Eu fiz concurso público. Nós fizemos seleção pública. Somos protetores, professores. Nós somos imprescindíveis para o andamento de uma escola. Somos fiscalizadores de um projeto de cidade organizada. Obreiros, delegados sindicais, trabalhadores da cidadania, da administração, dos serviços urbanos, da comunicação, trabalhadores da saúde, Da gestão financeira, Da habitação, da Procuradoria-Geral, do desenvolvimento econômico e turismo, da cultura, da qualidade ambiental, do desenvolvimento rural, da gestão urbana E da igualdade social. Temos representatividade nos diversos conselhos municipais, fiscalizando as ações e a aplicação dos recursos públicos. Nós somos a alegria de um projeto que pode dar certo. Cidadania, esperança. Conheceste um pouco da nossa realidade. Respeito. A pauta é justa e junto a esta bandeira está uma categoria que defende que serviço público de qualidade é também o melhor atendimento às necessidades básicas da comunidade. Nós queremos um futuro diferente e para isso precisamos de ti. Resistimos. Ninguém vai nos fazer calar. Ninguém. O movimento sindical e social vai colaborar com isso.
A unidade dos servidores e servidoras contribui para a mudança desta realidade. Unindo a categoria, fortalecendo o sindicato e fazendo a luta. Mudar esta realidade é um compromisso de todos. Somos seremos mais, lado a lado em frente. Mais nunca é demais, é poesia, é gente. Somos seremos mais, lado a lado em frente. Mais nunca é demais, é poesia, é gente. Bem, acabamos de assistir o vídeo Mudar esta Realidade, Compromisso de Todos. Vídeo este que pode ser encontrado no site do SIMP, simpelotas.com.br, ou no canal de vídeos do YouTube do SIMP, que é o youtube.com/simpelotas. Quem mandou fazer carteirinhas no SIMP, as carteirinhas novas, né, já estão prontas, né, principalmente quem mandou fazer há mais de 10 dias atrás, já estão prontas as carteirinhas, então já pode ir até o SIMP de segunda a sexta-feira, pela parte da manhã das 8 às 11h30 e das 13h30 às 18 horas para pegar a sua carteirinha, tanto dos seus dependentes quanto do titular. Também o SIMP está oferecendo uma excursão dia 26/5, num sábado, para o Zoológico de Sapucaia. Esta excursão está pelo preço de R$40, com ingresso para sócios e dependentes. R$40 então já com incluído o ingresso. Pode ser feito com desconto em folha, né, para os sócios em 2 vezes até o dia 8 de abril. Então até o dia 8 de abril ainda dá para parcelar estes R$40. Após esta data será apenas em uma parcela. E quem não for sócio do SIMP, algum acompanhante que possa ir com um sócio, né, que não seja o dependente, paga R$60 também com ingresso incluído e paga à vista. A saída do SIMP, nos primeiros cartazes a gente divulgou que era às 5 da manhã, a partir das 5 será a concentração, mas sairá do SIMP a partir das 6 da manhã. Mais informações também pelo 3225-7236, ou quem quiser mandar um e-mail para o SIMP, para o simpelotas.com.br. Também amanhã, né, para quem vem acompanhando aí perguntando como está o estado de saúde do Jorge, né, ex-presidente do SIMP, atual diretor do SIMP e também da FEMERGS, o Jorge que está internado na UTI, né, do Clínicas. Amanhã pela manhã ele fará a cirurgia, né, e assim tivermos novas informações, né, vamos postar aí primeiramente no Facebook, também Twitter do SIMP, no e-mail do SIMP, site do SIMP. Então acompanhe aí a partir amanhã pela tarde deve sair algum boletim de como foi aí a cirurgia do Jorge, né? Todos aí mandando uma boa energia aí, tanto para a família aí da Nádia, família do Jorge, e também aí para o Jorge, para que, né, amanhã corra tudo bem aí nessa cirurgia que ele fará às 8 horas da manhã. E último informe, né, para a gente entrar na pauta, a próxima Assembleia já está marcada, agendada a próxima Assembleia, né, deliberada nesta última Assembleia, na quarta-feira passada, para o dia 7 às 9 da manhã. Nesta Assembleia temos um novo horário e vamos tentar respeitar esse novo horário a partir dessa Assembleia, para a primeira chamada às 9 da manhã e segunda chamada no momento que vai começar a Assembleia 9h30, né, principalmente aí respeitando o pessoal que mora na zona rural, né, quem trabalha na colônia, né, Z3, também toda a região colonial de Pelotas, né, escolas, unidades básicas, subprefeituras, né, acabam tendo que sair aí saem muitas vezes antes do horário do final da Assembleia em função do ônibus, né, seja pela parte da manhã ou pela parte da tarde. Então a gente antecipou aí a Assembleia e convidamos a todos aí para respeitar esse horário, porque precisamos de um público aí suficiente para aprovar a pauta, né, e começar cedo para poder naturalmente acabar cedo a nossa Assembleia e ter um espaço maior aí de discussão. Então, passar aí já para essa semana, nossa semana política, como foi aí o andamento aí, a semana que teve a Assembleia, teve a audiência na Câmara, tivemos reuniões aí de conselhos, também reunião na Eterpel, reunião, né, do Suzão, reunião com o governo. Então agora, a partir de agora, vamos entrar nessa pauta aí para
para começar aí colocar a todos o que ocorreu nessa semana do SIMP. Então, primeiro eu vou chamar um vídeo, né, que é um vídeo com áudio, né, o vídeo da reunião dos conselhos, Conselho Deliberativo do SIMP, Conselho Fiscal e Conselho de Delegados. Né. A partir desse vídeo, após esse vídeo, a gente vai fazer um comentário aí, Tati que estava presente, né, no vídeo, assim como o Everton, também o Torma, para comentar aí. Então, vou pedir aí para o Cláudio colocar um vídeo com áudio, que é reunião dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e de Delegados. O Conselho de Delegados do Sindicato dos Municipários esteve reunido na última segunda-feira na sede do CEPERS. Na reunião dos delegados sindicais, foram discutidas questões envolvendo o plano de carreira dos municipários e a ausência de estrutura das escolas de educação infantil. Na oportunidade, os representantes dos setores, secretarias e escolas municipais falaram sobre a falta de respeito da Prefeitura com relação aos anúncios e fixações de prazos para a apresentação do plano de carreira que não foram cumpridos, e sobre a superlotação de salas de aula na educação infantil. Aí a Tati e a Cláudia que estavam aí na reunião do Conselho, né, uma preocupação grande em relação à questão da database. Lembrando a todos que essa database foi antecipada em função do calendário eleitoral. A gente pode colocar aí o que foi debatido aí, mais do que o Vítor colocou. O Conselho teve uma característica de... Aonde reúne os delegados sindicais, os nossos conselheiros, tanto do Conselho Fiscal quanto do Conselho Deliberativo, não é? A gente consegue pegar o sentimento dos locais de trabalho e o que a gente viu que os conselheiros nos trouxeram, não é? São muitos problemas nos setores e muitas denúncias do sucateamento e do desrespeito, não é? Com critérios mínimos de qualidade que deve ser garantido, não é? Nos locais de trabalho. Nós tivemos denúncias, por exemplo, da educação infantil, da superlotação das escolas de educação infantil, não é, que hoje a lógica do governo é colocar cada vez mais criança e com essa colocação maciça de criança acaba, né, causando problema para aquelas crianças que já estão ali, para a questão da qualidade do atendimento, aonde se tira, não é? Nós tivemos denúncias dentro do Conselho que está se propondo, a Secretaria está indicando para as escolas que tirar os armários onde fica o material pedagógico das crianças, os trabalhos, aonde fica todo o desenvolvimento daqueles profissionais que trabalham naquela sala, de dentro da sala, para colocar mais colchão, não é? Nós tivemos uma série de demandas que foram trazidas em relação à saúde, que a Cláudia pode trabalhar aqui com a gente, dividir com a gente, até porque algumas das pessoas que falaram sobre isso foi a própria Cláudia e outros colegas que se fizeram presentes ali no Conselho, não é? Então nós tivemos um Conselho e nós tivemos uma avaliação também do sentimento, não é, de frustração que existe em todos os setores em relação ao governo e em relação, não é, às nossas perspectivas, que infelizmente não tem se visto, não se viu nunca nesse governo, e esse sentimento acaba sendo passado para os colegas dentro dos setores, e os delegados, os conselheiros tentam, né, reverter, trazer um sentimento melhor, mas o sentimento que os servidores têm hoje em relação a esse governo é um sentimento muito frustrante, não é? Que é o sentimento de não ter plano, não ter índice, não ter vale, não ter condições de trabalho. Então, toda essa sentimentalização a gente vê claramente quando se reúne os conselhos. A Cláudia também esteve presente, pode dividir um pouco comigo? Principalmente assim, em relação para a população, parece negociação salarial, aí vem toda a função de novo, aí estão eles pedindo dinheiro e tal. Mas uma coisa muito presente nas nossas reuniões é realmente isso, a questão da denúncia de coisas que prejudicam a população. Além da nossa baixa valorização profissional, né, ainda nós encontramos condições de trabalho que prejudicam a população. Né? E eu ouvi o pessoal das escolas infantis falarem uma palavra que eu fiquei muito chocada, até, com entulhamento de crianças, onde estavam tirando as próprias mesas dos professores para colocar mais classe. Não tem mais mesa, professor. O professor escrevendo num caderno, no joelho ou na janela, porque é mais lugar para botar colchão, para educação infantil ou classe para sala de aula. Então, uma coisa que
Claro, faz parte da nossa vida profissional, o nosso salário, mas a questão da população, nós temos essa obrigação, nós temos essa preocupação de prestar um serviço de qualidade. E muitas vezes a gente que está na frente, a gente que recebe, que trabalha com o público, acaba ouvindo as queixas, né, por um mau funcionamento, por um mau atendimento, é proporcionado por uma administração que não se faz presente. Eu trabalho num posto de saúde, como muitos outros na cidade. Ele foi reformado, isso não custou pouco ao município, para que eu trabalhasse em 2 turnos. E ele não trabalha em 2 turnos. E o próximo posto que tem próximo aonde eu trabalho, que é a Areal 1 e Leocádia, também trabalha um turno só. Onde tem uma médica clínica geral, apenas nos 2 postos é uma médica para cada posto. E por mais que ela cumpra o horário, por mais que ela se dedique, elas não têm como atender a demanda existente da população que tem na volta do posto. E esse problema se dá porque a prefeitura não cria estrutura para o posto funcionar no outro turno, não é por culpa dos profissionais daquele posto. Mas é porque não tem médico para abrir o posto à tarde, não tem servidor para abrir aquele posto à tarde, não tem a estrutura. A comunidade tem que entender que não é o servidor que não quer trabalhar à tarde, não é, mas é a estrutura da prefeitura que não garante a abertura daquele posto à tarde. Com certeza. É isso que a comunidade tem que entender, não é nós que não queremos trabalhar à tarde, mas a nossa carga horária tem um limite, e se a prefeitura não faz concurso, não coloca profissionais no outro turno, aquele posto não vai funcionar no outro turno, porque a gente também não é relógio para dentro da estrutura da prefeitura. A gente pode até ter boa vontade, mas a gente não é relógio também para trabalhar de graça. Então, se não existe a contrapartida, a demanda aumenta mais, a população cresce. E vem peculiaridades, como agora a gente está vivendo a questão das receitas médicas. Os CAPs estão com problemas com um psiquiatra. Aí não tem psiquiatra, a população precisa, porque tem as pessoas usuários, pessoas que precisam de medicação psicotrópica. Para tudo isso precisa receita. Agora com a questão também que até o antibiótico, para te comprar numa farmácia que antes se comprava livremente, sem questionar essa questão, mas hoje precisa de uma receita médica para comprar qualquer antibiótico. Isso tudo tem que passar por um médico. Então aumentou muito a demanda. Os clínicos gerais estão assoberbados com as receitas dos CAPs, que os CAPs não têm psiquiatra, então esses pacientes acabam indo para os postos pedirem receitas. E não tem como atender essa demanda, principalmente em postos de saúde, onde tem um clínico só. Ou que funciona até 2 turnos, que tem casos, e que também ou não tem clínico, ou é um clínico só, enfim. A demanda aumentou e os profissionais continuam ou os mesmos ou menos ainda por conta da desvalorização salarial. Então a questão só se agrava nesses postos de saúde. A gente vem acompanhando como a Cláudia colocou essa palavra aí bem pesada em relação à educação infantil, o entulhamento, A gente vem acompanhando desde o ano passado, esse efetivo entulhamento de crianças nas escolas infantis. O que me parece é que o governo ele retrocede e começa a trabalhar a ideia da educação infantil, das escolas de educação infantil como creches, como depósito. Ou seja, tu não precisa de estrutura pedagógica, não precisa respeitar o espaço que a criança necessita, por esse momento, pro momento da infância, em função de não trabalhar com a ideia, de pelo menos em forma de planejamento, futuro, a construção de escolas, reconstrução das próprias escolas. A gente vê, tem algumas reconstruções, agora a gente não percebe planejamento. Então volta a concepção de creche, que é a ideia do entulhamento mesmo. Coloca para cuidar, tu vai cuidar a criança no espaço, tu não vai trabalhar a questão pedagógica. E a questão das unidades básicas de saúde, um jornal ainda me ligou perguntando se o SIMP estava respeitando os serviços essenciais no dia da paralisação, que tinham ligado para uma rádio e questionado, que não tinha profissionais por causa que estavam paralisados, mas eu não acredito que quando não tem paralisação, tem um efetivo maior de pessoas, porque, assim como tu falou, faltam profissionais da saúde dentro das unidades básicas, então não foi a paralisação que fez com que aumentasse a quantidade de pessoas ali esperando na fila para serem atendidos. Até porque
tem a Zubai, né? Que a Zubai não fecha, né? Pronto-socorro, e tem postos que não fecham, né? E em relação a essa questão voltando à questão das escolas infantis, do entulhamento, né? É um alerta até para que os pais vejam isso. Às vezes a necessidade das pessoas muito grande de conseguir uma vaga na escola para criança, para poder arrumar um emprego, as mães, e na ânsia de conseguir, a gente esquece um pouquinho a qualidade desse serviço, né? Me parece uma coisa meio eleitoreira, né? Da gente consegue uma vaga, vai lá que eu te consigo uma vaga, e a pessoa fica muito feliz, fica devendo favor e fica devendo voto, mas qual é a qualidade que essa criança vai ter nessa escola, né? Posto de saúde também vem uma questão, tem tantas faltas, tantas coisas, como um consultório dentário montado há 2 anos, que não tinha dentista, estava entulhado lá, não conseguiram montar, não tinha dentista, então, tantas coisas. De repente, é muito engraçada essa questão da essencialidade, porque quando é essencial, para nós tem um peso a essencialidade, para a prefeitura tem outra, ele fica anos sem prestar esse serviço e não é essencial. Aí no momento que se falha 1 ou 2 dias ou algum período, como uma greve, possivelmente, ou coisa para dizer, aí ele é essencial. Mas ficou anos ou muito tempo sem a prestação de serviço. Tem muitos postos de saúde que ficaram sem médicos muito tempo, e aí não é essencial. Aí a gente cobra de quem? A lei vai obrigar essas prefeituras a colocar esses médicos nesses lugares porque é essencial? A Raquel Saraiva, né, professora de educação infantil, mandou uma mensagem aqui que está relacionada ao que a gente está ressaltando aqui. Se não forem tomadas medidas sérias de melhorias na educação infantil, em pouco tempo deixaremos o pedagógico de lado e seremos apenas cuidadores de criança. Temos limites e já chegamos nele há muito tempo. Raquel aí que participa. Não, pegando esse gancho da Raquel, eu acho que a questão que ela pega é importantíssima, que é a questão pedagógica. Não é? E o desrespeito que a Secretaria Municipal de Educação vem tratando a questão pedagógica, não só da educação infantil, mas de toda a rede, mas da educação infantil especial. Porque a Secretaria Municipal de Educação, ela não respeita os pareceres do Conselho Municipal de Educação, não é? Que é a questão da metragem por criança, não é? Quando se fala na questão, por exemplo, da ampliação da escola, não adianta tu ampliar também uma escola e não botar mais profissionais dentro daquela escola, porque senão tu vai aumentar o número de crianças e aqueles profissionais que atendem aquela turma vão ficar supercarregados e não vão garantir a qualidade pedagógica necessária, porque a gente sabe, né, quem é profissional da educação infantil e até mãe, não é, de criança da educação infantil, sabe que é uma lógica diferente. Tu trabalha com criança de 0, tu trabalha com criança de 1, depois tu trabalha com criança de maternal, depois tu trabalha com criança de pré-escola, e é um processo pedagógico que tem que ser tratado com todo o respeito, coisa que essa secretaria não faz. E nessa lógica do que a colega está colocando, sim, a lógica da secretaria é a lógica da creche. Só que o que nós temos que ter claro, e a comunidade tem que ter claro, é que a educação infantil, ela não tem mais o critério da mãe e do pai trabalhador. A educação infantil é um direito de todas as crianças, mesmo aquelas que as mães não trabalham, porque é um direito da criança de ter o direito à educação nos seus primeiros anos de vida. Então, o critério da educação infantil não deveria ser o que está se tornando. E esse ano, o ano passado nós já tivemos esse problema, mas esse ano piorou muito, porque é ano eleitoral. Então, o QI indica, voltou a reinar na Prefeitura de Pelotas. E na educação infantil mais do que nunca. Porque o que a gente está falando aqui é denúncia que nós recebemos no Conselho, é denúncia que nós recebemos cada vez que entra uma servidora da educação infantil dentro do sindicato e nos diz, lá na minha escola chegou mais um com papelzinho e eu tenho lista de criança para entrar na escola, eu vou ter que passar por cima, não é, do sorteio, que é o critério mais democrático. Muitas vezes, muitas mães ficam indignadas com o critério do sorteio, mas o sorteio garante a democracia no processo, não é o que indica, mas é a criança que infelizmente passou por um processo de sorteio, que para mim é muito mais digno do que a indicaçãozinha, porque nós temos casos, não é, que é
pessoas que trabalham nas casas de alguns vereadores, têm o QI mais alto, não é? Então, todo esse processo demonstra o retrocesso que o Douglas falou muito bem, não é? Que a colega, e aí acaba com todo o processo pedagógico dentro de uma escola. Então, eu acho que a comunidade também tem que se somar nesse debate, porque eu acho que toda mãe quer que o filho seja bem atendido, quer o filho dentro da escola de educação infantil, quer que o filho volte para casa com a qualidade que ela dá dentro da casa dela e que até hoje nós conseguimos manter dentro da educação infantil. Mas nessa ótica de governo, está se tornando impossível. Muito bem, quem quiser mandar mensagem aqui, como a Raquel fez, 9155-2080, né? Estão aqui a Cláudia e a vice-presidente do SIMP, a Tatiane, né, para debater aqui sobre as mensagens e também os temas aqui do nosso programa de hoje. Nesta semana, o SIMP participou de 2 reuniões, primeiro com os trabalhadores da Eterpel, né, da rodoviária, e também uma reunião do Suzão, né? Os trabalhadores da Eterpel, né, uma empresa pública, ao longo dos anos sempre se organizaram mediante uma comissão, né, para debater a sua questão salarial, sua questão funcional, o seu ticket de alimentação, o seu vale alimentação, né? Só que nos últimos anos essa comissão não tem sido respeitada no sentido de discussão salarial, né, e sim uma imposição por parte do governo em relação ao reajuste de database e também do vale alimentação. E a gente reuniu aí com os trabalhadores essa semana para debater aí a pauta que o SIMP vai encaminhar junto com uma comissão, né, dos trabalhadores da Eterpel. Discutimos aí junto com o Érico também, muito provocada essa reunião pelo Érico, né, que é da rodoviária, né, trabalhador da Eterpel, e debatemos esses 3 pontos, né, reajuste salarial, reajuste vale alimentação e também condições de trabalho, né. A gente sabe que empresa pública gera verba própria e tem, né, a possibilidade natural de discutir boas condições de trabalho. Até nesta reunião, né, se discutiu Pelotas como uma das rodoviárias que melhor oferece serviço, né, para a população na questão rodoviária. Mas, como a gente discutiu nessa própria reunião, é um serviço externo, né. Interno, temos sérios problemas lá estruturais para os trabalhadores, né? Sim, a gente vê que em Pelotas a coisa está degenerando de uma forma que uma empresa pública que tem verba própria, né, porque é uma empresa pública que, conforme pesquisas até do próprio ramo, deu que tem mais de 99% de aceitação, não é? Então demonstra que os servidores da Eterpel conseguem prestar um bom serviço, mas nos foi denunciado que muitos deles trabalham em salas minúsculas, que não tem nem ventilador, não é, que os locais de trabalho normalmente são extremamente insalubres, porque não apresentam janelas, e mesmo assim esses trabalhadores conseguem manter a qualidade. A gente agora está tentando buscar uma agenda, não é, para tentar acompanhar a negociação salarial deles, não é, já que nós somos convidados para participar da negociação, nós vamos estar, né, tentando pautar o governo e a presidência diretor-presidente, né, e o diretor-presidente, para que ele venha para a mesa de negociação para travar o debate da pauta dos trabalhadores da rodoviária, que também as condições de trabalho da rodoviária, infelizmente, também não são as adequadas, no mínimo adequadas, não conseguem se apresentar para aqueles trabalhadores. De acordo com os reajustes salariais, né, somente com base na inflação, tanto na Eterpel quanto também os trabalhadores do SANEP começaram a receber complemento no mínimo nacional, começaram a receber complemento salarial para chegar ao mínimo nacional, né? Falando aí da administração indireta, empresa pública, assim como a direta, né? Que todos sabem aí, que acompanham aqui o programa, que ao longo dos anos, quem tem os padrões salariais acima do mínimo nacional vem recebendo somente o reajuste da inflação e NPC do período e vão cada vez mais sendo engolidos pelo mínimo nacional. Pois é, aí é uma coisa engraçada, né, Douglas e Cláudia, porque tu pega assim, todo final de ano, quando a prefeitura é obrigada a tornar público, né, aos lucros das suas empresas públicas, o caixa da prefeitura, tanto a rodoviária quanto o SANEP, mas nós estamos trabalhando agora nesse momento é mais com a rodoviária, sempre ela tem lucros respeitáveis pelo que a prefeitura publica. Aí tu olha, se não vai para salário, porque os trabalhadores da rodoviária, não é? Já estão recebendo complemento salarial para chegar ao salário mínimo. Não vai nas condições de trabalho, porque na realidade não é, se eles não têm um ar condicionado numa sala sem janela, né,
quanto muito um ventilador, também não vai para a estrutura interna, que não é a visível da rodoviária. Na visível eu vi botarem umas portas ali de abre e fecha, mais uma tinta. Eu não consigo ver como é que tu não consegue investir nos teus trabalhadores se a empresa dá lucro, se não vê um grande investimento, não é, na estrutura da rodoviária, que ela se mantém, até quando chove normalmente tem goteira lá dentro, que eu já viajei em dia de chuva na rodoviária e tinha uns baldes enormes espalhados. Então eu não consigo entender, né? Aonde vai o lucro de uma empresa pública? Não é, se não vai para os servidores, se não vai para a estrutura, se não vai para a melhor condição de trabalho. Então eu acho que, né, nesse momento o governo deveria começar investindo nos servidores da rodoviária e também na estrutura, nas condições de trabalho dos mesmos, não é? Por menos que se queira falar de política, né, que tem muita gente que se nega, não quero, mas é uma questão de exploração máxima dos trabalhadores em geral, né? Isso é uma questão que se vem vivendo, né, toda essa e no momento, né, que a gente está nessa crise econômica aí e fica mais estranho ainda, onde a gente tem um piso, um salário mínimo. Nós temos um salário mínimo nacional e nem isso se recebe, né? E aqui no Rio Grande do Sul ainda tem o salário regional. Quando eu ouço falar em salário regional, eu até acho graça, porque os trabalhadores da Prefeitura de Pelotas não recebem nem o mínimo nacional, que fará quando nós começarmos a falar em regional, né? E tem um porquê de ter o regional, né? O Rio Grande do Sul tem um salário regional razoável. Estamos aí na luta, que é bem maior um pouquinho, né? Mais uma mensagem aqui, né? Acredito que seja da educação infantil. Se temos qualidade pedagógica é porque somos comprometidas com a educação, mas com certeza teremos mais qualidade quando o governo nos der o devido valor, em relação ao que a gente está debatendo aqui. Mas neste mesmo dia da reunião com a Eterpel, o SIMP participou de uma reunião que não foi, né, não foi chamada pelo SIMP, né, que é a reunião do SUSão, né? O SIMP participou dessa reunião, né, foi lá, né, ver qual era a discussão da questão do SUSão, né, foi à tarde também a assessoria jurídica do SIMP, né, mas como a Cláudia disse, né, o que eu sei do SUSão é que as pessoas estão falecendo antes de receber o SUSão, né? Isso é uma constatação triste. E o colega Rogério falou numa assembleia que nós temos obrigação de lutar, pelo menos por aqueles em memória daqueles que se foram. E nós tivemos uma perda grande aí, o companheiro Nurney, no ano passado, no final do ano, né, no finalzinho do ano. E outros colegas aí que a gente está vendo, eu tenho o SUS, esse SUSão, eu não pertenço a esse processo, mas tem uma colega, a minha melhor amiga está nesse processo e eu venho acompanhando, e outros colegas aí que realmente estão morrendo sem receber, né? É a mesma lógica perversa, eu acho, do governo com os aposentados. Leva tantos anos o processo que morre antes. E eu acho que é essa torcida, né, das prefeituras e das pessoas que fazem os processos judiciais serem tão morosos. Torcer para que as pessoas morram antes para não ter que pagar. E que não tem herdeiros, né? Que na realidade, né, no caso do SUSão, nessa reunião nós chegamos, na realidade tem que esclarecer, essa reunião foi chamada sem o sindicato ser convidado para participar da reunião. Nós fomos porque pessoas que estavam na Assembleia, pediram na Assembleia, né, pegaram o microfone e expressaram que achavam importante que o SIMP estivesse na Assembleia. Tem que deixar claro que esse precatório foi constituído através de uma ação coletiva do sindicato. Então, na realidade, é um precatório que foi constituído, não é, através do sindicato. Então, qualquer encaminhamento desse precatório tem que ser através do sindicato. Mas, mesmo assim, mesmo essa reunião tendo sido marcada, né, a quem de nós, por pedido dos servidores que se encontravam na Assembleia, nós fomos até lá. E qual foi a nossa surpresa quando nós chegamos lá? O procurador do município se fazia presente na reunião. Bem interessante, porque quando nós pedimos reuniões várias o ano passado, inclusive para tratar da questão dos precatórios, o procurador não teve agenda. Aí, claro, 2012, final do ano, a gente sabe o que tem no final do ano, aí
Para debater o precatório do Suzão, nós chegamos lá e ele estava fazendo uma explanação sobre a questão do Suzão, a qual ele estava colocando, não é, que o precatório não é, era um problema com a justiça, não era um precatório, não era um problema com eles, não é que eles têm depositado os valores. O nosso advogado questionou isso, porque nós temos questionado sim, porque a Prefeitura de Pelotas, para precatório de pequeno valor, é bom que a comunidade saiba, não é, ela paga só 10 salários mínimos, enquanto a justiça diz que ela pode pagar até 30. E a Prefeitura de Pelotas entende que está fazendo uma grande coisa em pagar os precatórios de pequeno valor até 10 salários mínimos. Cada vez que a gente tenta sentar na mesa para discutir o aumento, o governo não quer. Não é? Então, esse mesmo procurador, que o ano passado teve dificuldade para debater a questão do precatório, para debater as questões do precatório, estava fazendo um discurso dizendo que se os trabalhadores entendessem a necessidade e a importância, não é, de ter uma certa flexibilidade, uma certa, né, flexibilidade. Alguns servidores que estavam ali, que na minha opinião estavam equivocados ou mal informados, né, começaram a falar que os valores que eles tinham direito eram altos demais. Só que quem fez a conta não foi o SIMP, né? Não foi a Procuradoria do município, mas foi a Justiça. É uma conta da Justiça. E esses mesmos colegas começaram, porque nós abrimos mão, e o procurador pega e diz o seguinte, gente, não, aí a gente pode discutir. Eu disse para ele, então o senhor, nós falamos, os nossos advogados até, então o senhor vai cortar a fila dos precatórios e vai passar o Suzão na frente se eles abrirem mão dos valores? Não estou dizendo isso. Então, quer dizer que ele estava dizendo que se as pessoas abrissem mão, elas teriam que esperar ainda os precatórios de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, que foi o ano que virou precatório. No mínimo, 12 anos de precatórios que tem na frente. Eles falaram com um orgulho tremendo que eles têm 8 milhões depositados para pagar os precatórios. 8 milhões, só um dos nossos precatórios, que é o Bresser, é quase isso. E é um de 97. Tá? É quase isso. Eles nos disseram, tiveram a coragem de assumir que hoje, de precatório trabalhista, a Prefeitura de Pelotas deve mais de 100 milhões. E eles enchem a boca para dizer que eles têm 8 milhões depositados. Então, 8 milhões não é nem 10% do que eles devem para os trabalhadores de Pelotas. E eles foram para a reunião como se fossem os salvadores da pátria. Então, nesse sentido, várias pessoas saíram conosco, foram debater ali fora. Mas eu estou fazendo esse histórico para mostrar para as pessoas que muitas das vezes a gente vai achando que vai aparecer uma solução mágica e não existe solução mágica. Não existe solução mágica. O que pode acontecer, o que o sindicato faz, o que os nossos colegas delegados fazem, o que algumas pessoas que têm precatório fazem, que é buscar pressão, é pressionar o governo para aumentar o que deposita para pagamento de precatório. Porque se um governo que salta na imprensa, né, que salta contra o próprio Ministério Público, quando o Ministério Público diz, não é, que 52 milhões para a empresa de ônibus é um absurdo, não é? Como é que para pagar os precatórios dos seus funcionários, aí não tem condições? Para dar para a empresa de ônibus que nunca foi licitada, pode dar 52 milhões, mas para depositar, para pagar calote que foi dado por seus trabalhadores, aí não pode, aí é ruim, aí pede para recalcular, como o Suzão. A Prefeitura já pediu várias vezes para recalcular o Suzão. Pediu para recalcular o Bresser, onde tem servidor que tem R$400 para receber no Bresser, e mesmo assim a Prefeitura continua achando que é muito. E tem um detalhe também que o advogado falou que faz algum tempo já que eles não estão pagando, né? Desde o ano passado, não lembro de agosto, parece. E ainda colocaram matéria dizendo que estavam todos em dias, né? E nós temos problema, porque nós não conseguimos ver aonde está sendo depositado, porque na conta, desde agosto, não se vê movimentação de depósito, mas eles garantem, não sei na conta de onde está indo, mas... Muito bem, falamos aqui sobre os precatórios, né, e eu estava lembrando aqui, né, que a questão de as pessoas falecerem antes de receberem o precatório, há 4 anos o SIMP pagou, né, um precatório, que eu conquistei um precatório que era de agosto de 90, equivalente a R$180 por pessoa, né, e muitas pessoas já haviam falecido. O pessoal estava recebendo com procuração. Filho, e aí os parentes estão recebendo R$180. Né? Eu acho que isso não pode nos levar a uma lógica de que, bom, então não tem jeito, vamos desistir, realmente está muito difícil, isso não vai acontecer nunca. Eu não aceito isso, não vou aceitar nunca esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que tentar procurar alguém que tenha comprometimento, realmente, né, com a categoria, com o que há de vir, né,
nós estamos numa gestão administrativa onde realmente o trabalhador não teve nenhum valor para essa gestão. Então, acho que a nossa esperança aí é procurar, como o Simp sempre na luta, tentando, através dos seus advogados, né, tentando agilizar isso e procurar alguém que uma nova gestão que se comprometa, que valorize um pouco mais o nosso servidor, para que a gente possa ter esperança aí disso aí fazer vir a ser pago, né, para a nossa categoria, para esse pessoal tão sofrido aí, que já está com uma idade, com doenças, com coisa e tal, e que merece, precisam realmente disso. A questão da justiça nesse país é muito injusta. Em quarta-feira realizamos nossa segunda Assembleia Geral da categoria, uma assembleia com uma grande participação de trabalhadores municipários. Vou pedir aí para o Cláudio colocar, né, o vídeo da Assembleia Geral da categoria, um vídeo com áudio, e depois a gente vai comentar sobre essa Assembleia que deu como encaminhamento uma paralisação nesta quinta-feira. Então, pedir vídeo com áudio aí da Assembleia Geral da categoria. Está estourando tempo. A paralisação realizada ontem pelos municipários, com mobilização na Câmara de Vereadores pela manhã, foi reflexo da segunda Assembleia Geral ocorrida na tarde de quarta-feira. A decisão foi tomada depois que o sindicato recebeu da administração uma síntese do plano de carreira em resposta à pauta de reivindicações protocolada pelo Simp na Prefeitura no dia 2 deste mês. No documento informal encaminhado ao sindicato, são incorporadas gratificações aos salários padrão dos professores, apresentado reajuste de R$10 no Vale Alimentação e excluídos seletistas e aposentados, apresentando para os primeiros apenas o reajuste de 5,63 e aos aposentados sem paridade 6,03. Na Assembleia do dia 7, além da paralisação, foi deliberada outra Assembleia Geral no dia 13, às 9h30 no Pelotense, e aprovada a Comissão de Negociação, que será formada por 7 servidores. A Assembleia Permanente e indicativo de greve foram mantidos. Assistimos o vídeo com áudio da Assembleia, agora já vou pedir para o Cláudio colocar um vídeo sem áudio, né, da paralisação na Câmara de Vereadores, né, que foi o dia 8, que a gente vai comentar aí, né, deste encaminhamento da Assembleia. Foi propagandinha na próxima Assembleia, que vai ser terça-feira, às 9 horas, né, como primeira chamada, e 9h30 para começar a Assembleia, e também demos encaminhamento a esta paralisação com mobilização a partir das 9 horas na Câmara de Vereadores. Vou pedir de novo para o Cláudio colocar aí o vídeo sem áudio da paralisação na Câmara de Vereadores, que foi o dia 8/3. Esta paralisação, né, que teve essa movimentação às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, né, teve uma reunião pública, né, assim como a gente já vem fazendo ao longo de outros anos, onde se debateu aí, se discutiu os encaminhamentos da categoria em relação à pauta database, né, essa confusão que o governo tenta criar entre pauta database e plano de carreira, né, algumas pinceladas sobre um documento aí informal que o governo enviou, né, para a Assembleia, para o Simp, sobre plano de carreira, né, que também culminou nessa reunião de hoje à tarde, né, com o governo para debater plano de carreira, sendo que a categoria quer discutir neste momento a pauta database, né, mas a Tati também, que estava na mesa comigo, a Cláudia, que estava presente lá, acho que foi uma reunião pública importante, firmar um compromisso com os vereadores em relação a não votar nada sem que não seja deliberado pela categoria. Lembrando que no ano passado todos os vereadores, 15 vereadores, assinaram um compromisso, né, com a categoria, né, de não votar nada que não seja deliberado pela categoria, e alguns, né, se comprometeram de ouvir a categoria e aí assim se posicionar, né, os representantes do governo. A gente tem a gente espera, não é, Douglas, que o que foi encaminhado na Câmara seja mantido, que é o comprometimento dos vereadores de não encaminhar nenhum projeto de lei, tanto de reajuste salarial quanto de carreira, né, sem o devido debate e aprovação através de nós, por o nosso maior fórum, que é a Assembleia. A gente fica no aguardo que isso seja mantido, não é, e que a gente consiga manter essa relação, já que se eles mantiverem a parte deles, que não é votar nada, a gente consegue manter uma relação respeitosa com
a Casa Legislativa, no caso. Mas foi uma atividade importante para nós, porque mobilizou bastante a categoria, foi um encaminhamento da Assembleia, demonstrando o respeito que a Assembleia tem por as suas deliberações. Foi uma das principais deliberações da Assembleia, foi a paralisação de ontem, concluída na Câmara. Pelas imagens a gente vê que a Câmara de Vereadores não tinha mais onde ficar servidores, tinha servidor na rua, tinha servidor em todos os cantos, demonstrando que os municipários realmente querem discutir a sua database, querem o respeito por parte do governo da sua database e a solidariedade da Câmara de Vereadores e a soma nesse debate. E nós tivemos uma colega bastante exaltada, que, segundo um vereador, ela foi desrespeitosa. Eu acho que não, acho que ela fez um desabafo, né? Um bom desabafo, que na verdade ela não falou nenhuma em verdade. E essa reunião que ficou, a própria base do governo se coloca descontente com a posição do governo em relação aos municipários, a nossa negociação. Eu acho que os guris vão comentar agora aqui, que na verdade, no final da reunião, o presidente da Câmara, Milton, telefonou para a Prefeitura tentando agendar uma reunião para nós discutirmos o que nós fomos lá buscar, que é a database. E o governo fez um trocadilho bem esperto, onde agendou, na verdade, uma negociação com o IGAM para debater plano de carreira. Que não era isso que nós tínhamos buscado na Câmara de Vereadores. A gente buscou que eles não assinassem nenhum plano de carreira se não fosse por nós aprovado, e que o momento agora é a database. E o governo fez um trocadilho aí, tentou confundir a categoria, é uma coisa que a gente vai ter que esclarecer durante toda essa semana. Na realidade, já pegando o que a Cláudia está dizendo, agora a gente já tem até imagens da reunião, né? Já tem, posso pedir para o Cláudio. Acho que já podemos colocar as imagens, porque na realidade a reunião hoje foi sobre plano de carreira. Como diz a Cláudia muito bem, eles tentaram jogar, mas nós mantivemos o foco, já que era plano de carreira, né? A gente fez a reunião sem misturar as coisas, uma coisa, outra coisa, como a gente vem tentando jogar para... Deixa eu pedir então para o Cláudio já colocar o vídeo sem áudio, né, da reunião do SIMP e governo, que ocorreu agora à tarde. Antecedeu a reunião com o governo, uma reunião com a comissão de carreira. Essa reunião nós fizemos até para que não ocorresse a confusão entre plano de carreira e negociação salarial. Aí nós estamos vendo a representação do governo, na qual nós questionamos bastante. Mais uma vez o IGAM se apresentou somente com uma síntese, não é o que nos deixou bastante indignados, porque já começa com nós tentamos deixar claro durante toda a reunião que a nossa pauta, nesse momento, é pauta da database, que o que nós tínhamos exclusivamente ido nessa reunião era para buscar o encaminhamento da entrega da minuta de plano, o que não ocorreu nessa tarde, não é? Nós nos sentimos muito expostos nesse processo, porque o novo representante do IGAM veio com um discurso totalmente diferente dos representantes que tiveram debatendo conosco anteriormente. Aí já ficou claro para nós que mudou todo o formato de debate, e deixamos claro, não é, Douglas, Cláudia, que estavam presentes também, deixamos claro que esse não é o nosso momento plano de carreira, esse é o nosso momento database, que nós queremos uma agenda, tanto é que o secretário Carúcio ficou, acho que conseguiu, vou passar para o Douglas, não é, de marcar uma reunião com o governo para nós tratar da pauta database. Deixamos claro que carreira para nós é um debate que não se resolve em 20 dias. Segunda-feira, 11h30, né, vamos reunir aí com o governo. A gente pediu nessa reunião a desvinculação da pauta database do plano de carreira, sendo que o governo respondeu para o SIMP, para a categoria, que reajuste salarial estaria sendo discutido dentro do plano de carreira, que base de cálculo estaria sendo discutida dentro do plano de carreira, que risco de vida, né, o aumento do percentual de risco de vida para a Guarda Municipal, né, e também para quem, né, porventura tenha sua função com risco de vida, né, de 75% para 150%, o governo também indica para discussão aí para o plano de carreira. Essa fora os seletistas, né, que não estão no plano de carreira. Ficou bem claro, fora seletistas, a confirmação aí pelo que estão fora os seletistas de plano de carreira, e que a média, né, se tu desvincular o reajuste salarial, né, do plano de carreira, que a média vai dar 4,6% menos do que a inflação do período. E os seletistas, né, levariam por volta de 5,63%, que é o reajuste da inflação, e os aposentados que não têm paridade levariam 6,03%, né,
porque não fazem parte do plano de carreira, né, nessa database. Então essa é a discussão, né, eu acho que também não tem como, vai estar agora no site da prefeitura, né, a partir das posso contar? 19 horas, 20 horas, mas tivemos uma surpresa aqui quando a gente veio aqui. Nós fizemos uma reunião de mais de 2 horas. A reunião durou, nós fazendo questionamentos, onde eles assumiram que dentro dos padrões da educação tá os incentivos, sim, assumiram várias coisas, mas não tinham entregado a minuta do plano. Não é agora, para nossa surpresa, quando um grupo onde estava preparado para travar o debate de plano de carreira, nós tendo a minuta que não foi apresentado, agora às 6 horas, às 7 horas, aliás, quando nós chegamos aqui na frente da TVC, nós tivemos uma surpresa muito hilária. Estava o secretário Carúcio, juntamente com o novo representante do IGAM, que substituiu os anteriores, para nos entregar a minuta de plano de carreira em plena sexta-feira. E claro, o mais importante, a maior preocupação deles era tirar a foto da entrega do final da destruição da nossa casa, dessa forma que eles estão encaminhando. Então eles vieram tirar a foto oficial da entrega do plano de carreira, só lembrando, às 19 horas de uma sexta-feira à noite. Nós não temos como postar esse final de semana, porque ele não foi nem entregue num formato que dê para a gente, pelo menos, tornar acessível a ninguém. Então, na realidade, nós não lemos, porque nós recebemos isso agora, quando nós estamos chegando para fazer o programa. Então, não adianta, a gente não tem nem como dividir com vocês as nossas dúvidas, porque nós nem tivemos acesso. Então, já que o governo vai tornar público, a foto já deve estar no site, antes de nós termos nos sentado aqui, é ficar claro que isso foi entregue às 19 horas. Bom, acho que dar um tchau. Infelizmente a gente vai ter bastante o que discutir a semana que vem, que está encerrando o tempo. Estourou nosso tempo, a gente só pode desejar boa noite a todos. É que era muita pauta e acabou nos atrasando também. Nós perdemos 10 minutos de programa, tendo que tirar foto, batendo foto, né? Eu queria ressaltar que a Suzeli mandou uma mensagem, perguntando a programação para o 14, 15, 16, greve nacional para o magistério, né? 14 está confirmado uma audiência pública e a pauta do 15S no dia 13. Dia 13, Assembleia, às 9 horas, primeira chamada, 9h30, segunda chamada, né? Vamos tentar mudar essa cultura para ter uma participação efetiva durante todo o tempo da Assembleia, principalmente os trabalhadores da zona rural. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Segunda-feira.